Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Aluti. Vamos retomar os nossos vídeos. Teve um período de ausência, de adaptação por causa desta pandemia. Então tivemos que reforçar nossos trabalhos em casa. Então agora que essa estrutura já foi mais ou menos equilibrada, a gente vai retomar alguns vídeos. E nós vamos agora inaugurar uma série que são pequenos vídeos de assuntos pontuais, tentando dar vazão a essa problemática do mundo jurídico que enfrentamos atualmente. Então são vídeos curtinhos e sempre pedindo às pessoas, deem like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e vamos em frente. Nosso primeiro vídeo é a respeito da lei número 14.151, recentemente agora promulgada pelo presidente da República em 12 de maio de 2021. Se trata de um projeto de lei de uma deputada do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. E o que é que diz esta lei que passou pela Câmara, passou pelo Senado e agora o presidente da República sancionou? A lei tem 2 artigos só, é bem simples e diz assim: durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deve permanecer afastada das atividades do trabalho sem prejuízo de sua remuneração. E aí o parágrafo único diz: esta empregada afastada fica à disposição para exercer atividade no seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. E o artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, nós temos, primeiro, uma condição objetiva, que a empregada esteja gestante. E aí não faz nenhuma distinção se é gravidez de risco, se não é gravidez de risco e qual o tempo da gestação. Pode ser no primeiro dia, como na véspera de ganhar o neném. Então, grávida a gestante, ela fica afastada do trabalho para desenvolver este trabalho em domicílio, teletrabalho ou forma remota. E a segunda, e aí já é uma imposição, o empregador, durante esse período que ela está grávida da pandemia, do novo coronavírus, que ela fica afastada do emprego, de trabalho presencial, ela não tem nenhum prejuízo. E vejam o que diz a lei. A lei diz nenhum prejuízo na sua remuneração. Remuneração. E nós já sabemos a distinção entre salário base e remuneração. Por exemplo, se a empregada recebe seu salário base de R$ 2.000, ela tem, por exemplo, vale alimentação, ela recebe uma gratificação, vamos imaginar, por ser gerente da empresa, recebe uma gratificação de R$ 400. Se ela tem vale transporte, esta remuneração, que são todas as verbas, elas não devem ser suprimidas, ou seja, ela recebe o salário base, auxílio alimentação, ticket alimentação, gratificação de função. O que a empregada vai deixar de ganhar são aquelas parcelas que são referentes exclusivamente ao trabalho. Por exemplo, hora extra. Se ela fez 2 horas extras, ela vai receber horas extras. Se ela não está mais fazendo hora extra no trabalho presencial, ou se ela não está mais no local de trabalho, que seria insalubre ou perigoso, vamos imaginar que ela trabalha num posto de combustível, ela é frentista de um posto de combustível. Se ela não está mais no exercício, se ela não está mais em contato com essas atividades, aí ela não recebe. Outro detalhe, esta lei, gente, só vale para o pessoal de carteira anotada, não vale para servidor público, tá? Então é só para empregado e empregador. Então, impõe um ônus à empresa
de manter o pagamento da remuneração desta trabalhadora enquanto ela estiver grávida, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. E diz que ela pode desenvolver esse trabalho de forma em teletrabalho, trabalho remoto ou em outra atividade. Então, quais são as críticas que fazem? Do ponto de vista do capital, ou seja, do empresariado, eles criticam: será que eu tenho que pagar esse salário da empregada? Não seria o governo a pagar esse salário? É a primeira dúvida. Eu, particularmente, acho que pela questão da função social da empresa, da manutenção, da dignidade do trabalhador, isto é um ônus da empresa. É como se fosse, na verdade, uma antecipação de uma licença dela, né? Eu acho que a lei poderia ter avançado e fazer tipo uma compensação previdenciária. Por exemplo, quando o patrão paga o auxílio maternidade, ele compensa depois na Previdência Social. Mas a lei colocou que é ônus exclusivo do empregador custear. Então imagine se ela ficar afastada no primeiro mês de gravidez até o nono, o empregador vai pagar 8 meses de salário ela em teletrabalho, sem nenhuma compensação. Isso foi um ônus que foi colocado pela empresa e eu acho que é pelo princípio do risco do negócio, da função social da empresa, não dá também para imputar tudo ao Estado sem uma contrapartida deste empregador. Então, liberada com a remuneração, com todas as suas verbas, não só com o seu salário base, quem paga é o empregador, só vale para empregados seletistas, ou seja, com CTPS, com carteira anotada, e faz o regime de teletrabalho. A outra crítica que se faz a essa empresa imagine o seguinte: se na minha empresa eu não tenho outra função desta empregada. Por exemplo, imaginem, ela é caixa da minha empresa. Eu tenho um mercadinho, trabalhamos eu, minha mulher, meu filho e essa funcionária. Ela é caixa. Como eu vou fazer para trabalhar? Porque se eu colocar ela em outra função, será desvio de função. Então, imaginar que eu coloque ela para fazer vendas pela internet ou por telefone, para ela atuar no delivery da minha empresa, de encomendas. Ela foi contratada para a função de caixa. O sistema brasileiro é um sistema fechado. Eu só posso exercer as minhas atividades que sejam compatíveis à minha função. Por exemplo, isso é sempre muito comum. Eu sou contratado como empregada doméstica. Tá? E aí nasce, vamos dizer, um filho da patroa. Eu cozinhava, lavava, passava. E agora eu também passo a cuidar do filho da patroa. Isso não é desvio de função. Isso não é acúmulo de função. Isso é inerente à função que ela foi contratada. Empregada doméstica não tem uma função, um cargo específico de babá, de cozinheira, né, dentro do ambiente familiar. Diferentemente desse caso, vamos dizer, ela é caixa. Foi contratada como caixa, uma função específica. Como fica? Ela não pode ser colocada em outra função, porque vai caracterizar desvio e depois ela pode vir reclamar isso na justiça, né? E ela tem que fazer teletrabalho. Olha a complicação que fica. Se eu não der nenhum trabalho à minha empregada, ela ficar, vamos dizer, 8 meses antes do parto em casa, na ociosidade, já temos decisões judiciais que, quando eu coloco meu empregado na ociosidade, isso gera dano moral, porque eu tenho que trabalhar. Então, isso virou uma sinuca de bico. Quando a gente está trabalhando de empresas de médio e de grande porte, é muito tranquilo, porque existem várias funções, existe a mesma função sendo atuada em várias ocasiões, por vários empregados. Mas quando nós estamos trabalhando de empresa individual, de pequenas empresas, a situação fica muito difícil de ser equacionada. Então, eu acho o seguinte: se não houver atividade própria,
desta trabalhadora para exercer a função, como o empregador não pode colocá-la em outra função, porque isso pode caracterizar desvio de função cabível a uma reparação pecuniária na Justiça do Trabalho, neste caso, a ociosidade é por motivo de força maior. Então, não acho que possa haver penalização do empregador porque ele não tem, por exemplo, outra função para colocar esta trabalhadora. Não tem outra função para colocar esta trabalhadora. Então, neste caso, ela vai ter que ficar em casa sem exercer a função e recebendo regularmente a sua remuneração. Acho que o propósito da lei foi muito feliz, nesse sentido de garantia da remuneração dessa empregada gestante, mas eu acho que ela foi imperfeita. Primeiro, acho que poderia haver um tipo de compensação da empresa que está mantendo esta empregada afastada das atividades presenciais com o pagamento integral de sua remuneração, né? Pelo menos metade, um incentivo fiscal, uma diminuição, vamos dizer, de pagamento de imposto sobre a folha, que a folha do Brasil é extremamente tributada, é o que mais se tributa, o capital não é tributado, a folha de pagamento é extremamente tributada, e também a lei não previu nesses casos em que não há função para ela ser exercida de forma telepresencial. Vamos dizer, o caixa não pode fazer atividade de trabalho remoto, é um trabalho exclusivamente presencial, lidar com caixa. Então você pode gerar essas dúvidas. Pode uma empregada se sentir ofendida na sua honra se a empresa não lhe atribuir nenhum serviço durante esses meses da gestação. Então são esses pontos que essa lei revela para a gente e vamos aguardar os debates ou talvez um aperfeiçoamento dela. Decreto não, porque não está previsto que ela seja regulamentada. Uma nova lei que se faça isso ou uma adaptação jurisprudencial. Bem, esse primeiro momento. Eu vou colocar aqui no link a lei por completo para a gente ter uma ideia. Abraço a todos e, mais uma vez, compartilhem o nosso vídeo, divulguem, se inscrevam no nosso canal, deem like e aperte o sininho para receberem as notificações assim que vier o novo vídeo. Um abraço a todos, fiquem bem. Saudações do professor Carlos Aluti.